Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estou passando aqui muito rapidinho para falar com vocês. Eu iria dar início ao estudo de 1 Coríntios, mas lá no capítulo 1, mas eu estou desfolhando, né? E cheguei até o capítulo de número 3, onde fala sobre as divisões na igreja de Corinto. E eu li uma parte, mas eu venho falar para vocês somente de um versículo. Agora eu vou fazer assim com vocês. Vou ler aqui, mas vou ver um versículo e vou passar para vocês quanto a este versículo, tá certo? Então, aqui no capítulo de número 3 de 1 Coríntios diz assim, ó. Capítulo 3, versículo 7, diz assim: Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito, não sou eu que estou dizendo. Tá escrito na palavra aqui dita pelo apóstolo Paulo. Então esse versículo aqui faz a gente pensar que nós devemos nos orgulhar do que nós somos, que nós devemos nos orgulhar das nossas habilidades, que nós devemos nos orgulhar pelaquilo que Deus nos deu. Então, tudo que nós temos é resultado da graça de Deus, é resultado de bênçãos derramada por Deus nas nossa vida. Então esse versículo, ele vem através do Paulo nos convidar para a gente refletir, né, para a gente reconhecer quanto esse Deus, o quanto ele é bom nas nossas vidas. Então, eu vou ler a explicação que está aqui na Bíblia e em seguida eu falo mais alguma coisa e depois eu vou encerrar com vocês. Gostaria muito que você prestasse atenção, que você compartilhasse essa palavra amiga e se inscrevesse no canal. Você novo, você nova que está chegando, se inscreva no canal. É rapidinho, fácil, né? É só apertar aí, ó, nessa mãozinha que tá aí. Aperta nessa mãozinha para mostrar para o canal que você gosta do que você vê, do que você ouve aqui. E para que o canal, quando vê que eu estou entrando aqui, anuncia para você que eu estou chegando para trazer uma palavra amiga, tá certo? Então você novo, você nova, se inscreva no canal. Aperte na palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha toda. E seja muito bem-vinda a essa nossa sala aqui tão abençoada, tá certo? Aqui nessa sala nós temos a bênção divina, a bênção de Deus. Devemos ser gratos pelo muito que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, aqui quanto às divisões na igreja de Corinto, eu não vou ler o capítulo todo, mas eu parei neste versículo deste capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 7, que diz que dá o crescimento, quem dá o crescimento para a gente é Deus. Então, aqui diz assim, eu vou ler mais uma vez. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Entenda que isso significa que, embora os servos de Deus tenham suas diferentes maneiras de pensar, suas diferentes modos de agir, né? Seus diferentes talentos que Deus nos deu, atribuições que Deus nos beneficia como pessoas, né? Que Deus nos deu pra gente, tá certo? Então, vou ler a explicação que está aqui na Bíblia, que diz assim, ó. A semente é a palavra de Deus, e as almas e os trabalhadores são dele. Desse modo, toda a glória por direito pertence ao Todo-Poderoso. Ao dizer que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, Paulo não deprecia nem a si, nem aos outros servos, mas instrui a todos para terem consciência da sua própria condição diante de Deus. E isso quer dizer que todo esforço humano, sem a ação do seu espírito, é vão,
pois não são resultados permanentes. No reino de Deus não há espaço para egos, fama ou vaidade, e muito menos culto à personalidade humana. Muito forte isso aqui, não é mesmo? Deu para você entender? Então entenda que o crescimento de cada um de nós, o crescimento do homem, para que nós possamos nos desenvolver, nós dependemos da obra de Deus, né? Dependemos que Deus haja sobre nossas vidas, né? E Ele age sobre nossas vidas. Deus nos dá o dom e a capacidade de agirmos nas nossas vidas, né? E com isso nós vamos crescendo, né? Crescendo de todas as formas. Então a capacidade humana, ela nos proporciona a conversão, ela nos proporciona o arrependimento, né? Faz com que a gente reconheça que Deus é Deus, que se não for Ele para nos ajustar, que de uma forma ou de outra Deus nos ajusta. Ele coloca a gente conforme devemos estar, conforme devemos ser, né? Então a capacidade humana não proporciona conversão e arrependimento, regeneração e regeneração, batismo com o Espírito Santo, temor e tantas outras ações que são inerentes apenas ao Todo-Poderoso. Os servos de Deus não são concorrentes no serviço prestado a Deus, ao Senhor, e sim parceiros, tendo como único propósito levar o Evangelho a todas as pessoas. Você entendeu isso aqui? Então, o destaque aqui que Paulo nos traz aqui e faz com que a gente reflita, né? É que nós não somos nada se não for Deus para nos fazer crescer, né? E para isso precisamos estar sempre levando a palavra do Senhor para outras pessoas, né? Sendo bons evangelistas, levando a palavra de Deus com todo amor, com todo carinho. Assim como eu faço aqui. Eu venho aqui com toda a minha... primeiro, com toda a minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E segundo, com muito amor, a trazer para vocês aquilo que eu aprendo. Pode até muitos não valorizarem, mas o que importa para mim, o que está importando não é a valorização do ser humano em si, quanto a minha pessoa, mas aquele que está lá no alto, que me conhece, que sabe dos meus pensamentos, que sabe da minha vida, que conhece o meu interior melhor do que qualquer outra pessoa e até melhor que eu mesmo. Você entende? Às vezes nós ficamos confusos, a gente não entende a gente mesmo. Então, para isso, nós precisamos nos dedicar cada vez mais ao Senhor Jesus, né? Diante, fazendo a obra dele de alguma forma, levando o Evangelho, levando a palavra dele, né? De alguma forma. E dessa maneira nós vamos produzindo, né? Nós vamos produzindo o melhor para cada um de nós. Né? Nós vamos produzindo o melhor para cada um de nós. Com o nosso esforço, precisamos nos esforçar, né? Precisamos nos esforçar para a gente desenvolver um crescimento melhor, porque o crescimento nas nossas vidas vem de Deus, é Ele que nos dá. E ainda diz mais assim, ó: os servos de Deus não são concorrentes no serviço prestado ao Senhor, nosso Deus, e sim parceiros. Você entende isso? Eu li isso agora mesmo, né? Somos parceiros de Deus. Como? Parceria com Deus é a gente ser grato a Deus, ser amável com Deus, ser amigo verdadeiro espiritualmente, né? E levando a palavra para outras pessoas, né? Cooperando. Então, o Senhor nosso Deus, Ele é eterno e Ele está sempre nos examinando, né? Ele nos examina, cada um de nós. Ele sabe dos nossos pensamentos, do que a gente carrega aqui no nosso coração, e Ele estabelece em nós essa vontade de levar a palavra dele. Você entende? Levar a palavra dele para outra pessoa, para outras pessoas. E aí diz que também que aqueles que ouvem a palavra de Deus recebem a tarefa de contribuir de contribuir para com Deus, né? E também de construir
a própria vida. Então, esse trabalho de edificação será minuciosamente avaliado pelo Senhor. Inclusive, cada material empregado na obra será supervisionado por Deus. Isso significa que, após lançarmos o verdadeiro fundamento na construção, que é o Senhor Jesus, precisamos utilizar de materiais de valor, como, aqui está dizendo, como ouro, prata, pedras preciosas, para erguermos o edifício da vida. Meu Deus, isso é muito forte, né? Aí diz mais aqui, em outras palavras, devemos construir a nossa vida sobre a fé. É a fé que vai nos levar ao crescimento na nossa vida. É a gente tendo fé, crendo que só esse Deus pode nos ajudar. Ele é soberano sobre todas as coisas. Só Ele pode nos levar a um crescimento, né, na nossa vida. Muitos, ao invés de se apegar com Deus pela fé, né, eu vejo aí tem coisas terríveis acontecendo no nosso meio aí, diante da nossa sociedade, por falta de sabedoria em buscar em Deus, por falta de fé, né? A fé que vai nos levar ao crescimento. Acredite nisso. A palavra está dizendo aqui no versículo 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa nessa vida, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pense nisso, tá certo? Pense nisso e peça a Deus para que Ele possa te encaminhar, te direcionar, te mostrar a direção pelo qual você deve permanecer e seguir, tá bom? Se posicione diante do Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, de trazer essa palavra tão abençoada e que você possa, com a sua generosidade, levar para outra pessoa, tá bom? Eu me despeço de vocês aqui, que Deus abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.